Os homens estão precisando entender mais que não existe coisas para homem ou para mulheres. Existe benefício para o corpo, benefício para a vida. É zen, 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 preocupação, zen, problemas e rótulos só. Estamos aqui em mais um episódio de papos descontraídos, leves, onde você pode ser do seu próprio tamanho. Zen rótulos, zen frescuras e zen padrões. Eu tô hoje aqui com meu convidado, Luiz Eduardo, professor de yoga, costureiro e estudante de terapias integrativas e complementares. Exatamente. Luiz Eduardo, se apresenta um pouquinho pra gente, conta aí como é a tua trajetória no yoga, como começou e por que você seguiu nesse caminho. Sim. Esse mês que vem agora eu completo 40 anos. Comecei no yoga em 2018, sem querer, porque eu segui aquele padrão que muita gente segue. E yoga não é pra mim, porque é algo muito zen, muito leve, muito sem movimento, e eu me acho muito agitado, meus pensamentos são muito loucos, então yoga não é pra mim. Daí eu comecei a fazer aula de pilates solo numa academia, e gostei muito da professora, e o pilates acaba sendo quase um yoga, né? Só não tem muita parte de respiração, concentração, mas tem os movimentos, as posturas são quase as mesmas. E gostei da aula, e a professora mudou de academia, e eu fui pra academia que ela foi pra continuar tendo as aulas. Chegou lá, tinha aula nas terças e quintas, e daí tinha aula segunda e quarta que eu não fazia nada, e eu pagava por esse acesso. E segunda e quarta era aula de yoga. Daí eu disse, vou fazer também, né? Não sei o que é, vou lá ver o que é. Já que tô aqui, tô pagando por isso, vou fazer. Daí eu fui na minha primeira aula, saí de lá pingando, suando. Eu falei, nada a ver com aquele negócio de zen, de tranquilo. Teve uma coisa que eu não fiquei, foi tranquilo, porque eu ficava tremendo nos movimentos e abre mais a perna e tu não tem aquela mobilidade, aquela elasticidade. Eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer agora. Daí o Pilates acabou saindo... Já de primeira, tu já... Não, foi a primeira prática, foi o amor à primeira prática. Amor é o primeiro momento de estar ali presente. Só que pra mim foi... Daí depois que eu fiz essa primeira prática, eu comecei a querer pra buscar estrutura corporal, mobilidade. Nunca pensando que isso me traria consciência da minha vida, de como eu sou, pra onde eu vou, o que eu faço. E fui praticando, fui indo todas as segundas e quartas, a professora era muito legal. Daí, depois de um tempo, eu comecei a fazer aula particular em casa com ela também. Em 2020... Super sim. Então ali, tipo assim, abriu um portal e falou, gente, o que é isso? Exatamente. É porque eu acho que é isso, né? Acho tipo que já assim, era pra mim e eu não sabia. Quando a gente experimenta, realmente... Meu Deus, gente, o que é isso? Tipo assim... Quando tu vai de coração aberto, né? E eu nem fui tão de coração aberto. Mas como eu tava querendo buscar já um pouco mais de saúde pra minha vida, um pouco mais de coisas saudáveis pra mim, o yoga foi algo que me completou, porque ele não é só... Claro que não é só exercício físico, mas ele também engloba o exercício físico. Ele te traz essa estrutura muscular, flexibilidade. Sim. Tudo isso tu alcança praticando yoga, mas aí depois tu começa a entender... Que vai muito além. Aquele negócio de... Meu Deus, como é que eu não fiz isso antes, né? Tantos anos e eu não comecei antes. Daí eu comecei a fazer as aulas particulares em casa. Depois veio, em 2019, meus pais viajaram pra fora. Eu fiquei um tempo sozinho em casa. E em 2020, deu a pandemia. Daí não tinha onde fazer, não tinha como fazer. Busquei algumas coisas online, mas não tem nada a ver com o contato, com as aulas. Daí fui buscar um curso, porque eu já tava gostando de yoga e achava que isso poderia propagar para outras pessoas. Aquilo que tava fazendo bem para mim, transmitir para os outros. Daí eu fui atrás, comecei a buscar escolas online, porque não tinha mais as presenciais, nós estávamos em meio à pandemia. E eu encontrei Yoga School, que foi onde tu também fez a tua formação, né? Foi. Encontrei eles online, achei o preço bem mais acessível dos outros lugares que estavam tendo aulas online também. E achei que os movimentos... Não sabia muita coisa sobre o que era o yoga, né? Depois que eu entrei no Yoga School, eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais. Que daí eu fui descobrir todas o Hatha, o Swastika, o Vinyasa, todos os tipos de yoga, que no final eles são um só, né? Porque te levam à mesma consciência. Que daí eu fui descobrir que tinha essa diferença. Mas o Swastika, sem saber, acabei caindo no Swastika Yoga, aprendendo mais sobre isso, sabendo sobre diferenciar todos os zangas, os pontos, né? Os mudras, os respiratórios, os exercícios. Comecei a me aprofundar mais e achar que não. Eu acho que eu já deveria ter feito isso bem antes mesmo, para passar para as pessoas.
E assim começou a minha trajetória como professor de yoga. Eu fiz a minha formação, daí comecei a dar aula para parentes, porque eu não queria cobrar no início, porque eu precisava ter um pouco mais de habilidade em dar uma aula, em como segurança, fazer. né? A gente também quer ver se eu ficar não ia seguro, gaguejar se sentir seguro. muito, se eu tava dando correto. Daí os feedbacks começaram a vir melhores, os meus parentes começaram, é muito legal, tu tá dando boa aula, não sei o quê, né? Daí eu disse, não, então é isso mesmo que eu vou dar mais aulas de yoga. Daí eu comecei a me expandir. Daí essa professora que eu comecei a dar aula, que eu comecei tendo aula, ela começou a, tu não pode me substituir numa aula? Falei, claro que eu posso. Fui substituir ela numa aula. Daí comecei, o Ananda aqui de Joinville me chamou pra dar aula num espaço que eles tinham aberto, daí comecei como professor fixo no horário, e daí comecei a perceber toda essa parte, né? Como é bom as pessoas entenderem o benefício que é o yoga na vida de cada um, por mais que seja diferente na minha, seja diferente na tua, seja diferente de cada um, ela traz só benefícios, só coisas boas, e assim começou a minha trajetória com o yoga. Sem querer, sem vontade, sem perspectiva, caí numa aula de yoga que eu achei, é pra mim, eu acho que é isso que eu quero fazer. E fui praticando, e hoje sou instrutor de yoga. E graças a Deus tenho tido bons feedbacks, a gente começa a entender que a gente... tu não precisa muita coisa pra tu dar uma aula de yoga, além de entender sobre o yoga, né? Mas tu não precisa ter uma estrutura, não é bem uma estrutura a palavra certa, não precisa ter... Muitas vezes eu escrevi a aula no papel, desenhei tudo como eu ia fazer, chegar lá e perceber que, não é essa aula que eu escrevi que eu vou ter que dar agora. Mudar totalmente toda a prática, todo o respiratório. Às vezes uma pessoa com uma deficiência que não se encaixava no meio daquela prática, tinha que redesenhar a prática toda ali. Agora. Então, por isso que as aulas, tu fazer a tua formação te ajuda tanto, porque daí tu consegue rápido fazer essas... E assim me apaixonei pelo yoga. E nós somos um complemento. E é um verdadeiro aprofundamento, assim, né? Diário, né? Porque enquanto a gente, quanto praticante, a gente tá praticando e observa os benefícios da prática e tal. Mas aí quando tu entra pra estudar, pra se aprofundar realmente, é um universo, é um planeta, né? Vai muito além de uma postura. Meu Deus, e assim, e a gente já sente isso, porque é algo que você faz uma aula e tu fala, o que que... Tipo assim, eu falei, gente, como que eu entrei aqui de um jeito e saí de outro? Sim. A minha primeira prática foi tipo assim, gente, que lugar foi esse que... Às vezes tu nem entendeu o que aconteceu, né? Tu só tá saindo... Meu sono melhorou? Pô, como assim? Tipo assim, meu Deus, eu entrei de um jeito e eu saí de outro. Tipo assim, eu percebi coisas, eu ouvi coisas com mais... Não sei, assim... Caraca, é uma conexão muito grande, né? Tu até falou, né, que tu buscou primeiro os normais, né? Que foi o psiquiatra, foi algo que... Mas só que tu não queria se medicar, tu queria achar algo natural pra que tu fosse melhor contigo mesmo, né? Eu sentia isso. Traz essa convicção pra si. Eu nunca tive muito... nunca achei que eu precisava de um ponto de me medicar ou algo assim, sempre me achei mais controlado. Eu nunca dei um passo à frente sem botar o pé primeiro pra ver se o terreno não ia me puxar pra baixo. Algo assim, sempre fui mais consciente nos meus movimentos, só que nunca consciente com o meu corpo, com a minha mente, só com o meu dia a dia, tentava nunca... A ideia do respeito mútuo sempre teve muito na minha cabeça, então sempre tratava as pessoas muito bem. Se eu achava que ia prejudicar alguém, eu preferia me retirar, então isso sempre fez parte da minha vida. Só que com o yoga mudou, né? Tu começou a entender que isso já era comum e o yoga te fez ser melhor. Isso ficou mais comum, né? Eu amo falar... Gente, eu amo falar de yoga. É porque assim, né? A gente, tá no mesmo time e tal. Porque eu sou comunicadora, mas eu sou professora de yoga também. Aqui eu sou comunicadora, mas eu sou professora de yoga. E assim, quando aconteceu comigo aqui o papo com a Mia, assim. A gente que divide, sabe? Eu sinto o que tu fala, eu entendo perfeitamente o que tu fala. Porque a gente divide o amor pela mesma coisa. Que é por essa prática que é maravilhosa. A questão é tu entender que uma postura não é uma imagem, é tu se controlar no meio do caos, porque quando tu tá numa postura que te exige esforço, que tu treme, a tua mente na hora já vem, larga essa postura que tu tá fazendo aí ainda, é só tu soltar.
Mas aí tu começa a perceber que não, eu sou capaz de permanecer mais um pouco, eu sou capaz de ir mais além. E isso não é só ali na postura, você começa a te trazer pra vida. É pra vida? Começa a te trazer pros detalhes dos momentos que tu... não, acho que eu quero desistir. Não, mas tu consegue mais um pouquinho. Tu tem essa capacidade, tu é capaz pra isso. E sem o yoga tu não percebe isso. Tu acha que tu desiste com mais facilidade, mas com o yoga não, tu começa a ser mais... com mais vontade. Não, eu sou capaz, eu consigo. Um desafio. Eu sou capaz. Eu acho que Pode dar errado lá na frente, mas eu sou capaz de fazer agora. Eu falo sempre que, na verdade, no tapete é a parte mais fácil, né? Sim. A prática na vida que é o verdadeiro... É hora que tu sai dali, né? Que é o verdadeiro teste, né? Que massa. Mas eu fiquei muito curiosa por uma outra coisa. Por que tu buscou o Pilates? Porque tu queria tu que tava numa transição de, tipo, buscar uma vida mais saudável, tava com dores, Por que tu buscou o Pilates? Eu não busquei o Pilates. Eu não queria fazer academia. Não queria fazer musculação. E na academia tinha... Mas você foi, tipo assim, você foi indicado pra... você tem que fazer academia agora? Ou não? Tu sabia que tava sentindo de movimentar? Quis buscar por mim mesmo. Quis buscar pelo meu próprio benefício. Só que eu não queria fazer musculação, porque eu achava muito chato, aquele negócio de repetir, né? Daí teve essa academia que eu me matriculei, eles tinham várias coisas. Tinha Muay Thai, que eu também fazia. Daí tinha Pilates, que era um exercício com mais mobilidade, com mais esforço diferente, né? Do que um soco-chute. Foi curiosidade, então. Foi curiosidade. Foi algo que eu queria praticar mais leve, assim. Que eu buscasse mais esforço físico sem tanto esforço físico. Daí o Pilates eu já tinha lido sobre, que tu for pesquisar alguma coisa sobre benefícios de saúde, não é o yoga que te aparece por primeiro, né? O Pilates vai lá e acho que ele tá mais englobado hoje. As pessoas acham mais fácil fazer Pilates. Mas não sabe que o yoga é tão bom quanto, traz tão benefícios quanto o Pilates. Não falando mal do Pilates jamais, que traz benefícios para muitas pessoas, né? Mas eu não busquei o Pilates, eu caí na aula de Pilates. Foi o que tinha disponível e eu acessei ela e comecei aí e gostei, né, dos movimentos. Que na verdade era pra tu chegar na aula de yoga, era por isso. Já era trajetória pro yoga, né? Já era, eu entendo tudo assim na vida, não. Tudo sabe, tá fez um caminho já, assim, né? É porque era pra chegar lá na aula de yoga. Exatamente. E agora a gente vai chegar num ponto que eu tô super curiosa sobre isso também. No Pilates, assim como no mundo do yoga, você quanto homem, você era a minoria? Sim. Também no Pilates você era... Eu cheguei já a ser o único em turmas de 10 mulheres. Só que que nem eu falei, eu sempre tive muito respeito pelos outros, né? Então eu ia lá no meu cantinho lá e fazia meus movimentos, as minhas práticas. Só que depois a gente acaba conhecendo as pessoas, né? Ficando mais leve, né? Até tu conhecer os pessoal, né? Mas eu fui... sabendo que eu era minoria, mas eu resolvi encarar. Poderia ter desistido, poderia não ter ido por ser essa minoria, como é no yoga ainda. Mas eu nunca gostei de muito padrões também. Se for conversar com pessoas que me conhecem, nunca fui muito de coisas de homens, nunca me importei muito. Sempre gostei de fazer qualquer coisa que me desse vontade de fazer e me agradasse em fazer, né? Não vou fazer também algo que não se encaixe comigo, né? Né? Então... caí no Pilates, fiz a primeira aula, gostei. Também tem uma grande amiga minha, Paola, que a gente sempre anda junto. E ela também daí ficou mais fácil ter um conhecido. Daí ela também caiu no yoga junto comigo, só que eu dei sequência, né? Ela não continuou. E daí nessa aula de yoga, tu também era minoria, assim como no Pilates. Sim. E aí ali no só yoga... tinha um pouco mais de homens, porque como era uma... yoga na academia e tu pagava uma mensalidade. Sim, então que tu poderia acessar em qualquer um, certo. Então as pessoas têm mais curiosidade e acabam indo, né? Não precisa ir numa escola de yoga pra fazer yoga. Abre a possibilidade da curiosidade, né? Tu consegue, nesse horário, então tô disponível, vou ir, vou ver o que é, vou dar essa oportunidade. Não precisa buscar o yoga em si. Então na academia acaba tendo mais homens, não tanto quanto as mulheres, né? A porcentagem acho que é de 10, 1 é homem. 10 mulheres, 1 praticante é homem. Em todas as aulas que eu dei, tinha 4 mulheres, 1 homem, ou só mulheres, sempre nessa perspectiva. Homens são bem baixa a adesão do... que foi falado, nós introduzimos bastante ali, que é o estereótipo, né? Homem não consegue conviver tão fácil com coisas que não são indicadas para homem. Teve uma grande propaganda do Polo, o carro da Volkswagen, que fizeram com um casal de homossexual.
que teve de repercussão, que agora o Polo era carro de homossexual, foi incrível, e nada a ver com isso, né? O Polo é um carro. Como tinha o Citroën C3, uma vez, o mais redondinho. É um carro de mulher. Não é um carro. Por que se especifica carro de mulher ou carro de homem? Não tem como, né? Tu vai entrar, tu vai ligar, tu vai mudar a marcha, tu vai andar do mesmo jeito. As coisas são das pessoas, né? De quem... Saber respeitar cada um no seu lugar, sim, isso é obrigatório, mas não tem como tu especificar algo pra mulher ou algo pra homem. Hoje tá até normal homens usar vestido, não porque são homossexuais, não, porque eles se sentem bem. Saia, então tá... Eu acho que tá começando a ficar menos complicado, mas ainda tá bem complicado o mundo no lado dos homens. Homens, eu costumo dizer assim, homens que têm esse momento de... que não conseguem se adequar a essas coisas de estereótipos, eu não falo nem que é homem, eu falo que são macho. Macho, que não me permita isso porque eu não... Não, isso é pra mulher, capaz que eu vou fazer. Tem uma vez que eu falei, cara, vem aí, vamos fazer uma aula de yoga comigo. Não, meu negócio é puxar ferro. Né? Qual é a diferença de tu puxar um ferro e fazer uma prática de yoga? Vai cair o teu pinto fora, vai deixar de ser homem, não, né? Então não tenho como te dizer. Sim. E é isso que eu acho, tá bem... Os homens estão precisando entender mais que não existe coisas pra homem ou para mulheres. Existe benefício para o corpo, benefício para a vida... estrutural, tudo. Não, a melhora é quanto ser humano, né? Não Sim. é quanto se é homem ou se é mulher, né? Sim. É sobre... Não é a tua sexualidade que vai te fazer quem tu é de verdade, né? Sim. É os teus atos e as tuas atitudes, né? Não é o tu ser um homem ou ser uma mulher ou qualquer outro sexo que possa ser. Não, você é um ser humano em primeiro lugar. Você Sim. pisca que nem eu, você enxerga que nem eu, você fala que nem eu, E você tem convive dentes, também com outros seres humanos, o que é bem importante a gente lembrar também, né? Nós somos seres humanos e também convivemos com outros seres humanos. Sim. E é muito doido, né, Edu? Porque quando o yoga chega no Ocidente, que ele... quebra, né, essa coisa do masculino, né, que hoje a gente vê que é a minoria no mundo do yoga, porque tradicionalmente, né, onde o yoga se originou, ele é praticado por homens. Os mestres né? eram todos, a maioria homens, né? Eu não vou saber exatamente falar, assim, nem data, nem quanto tempo foi, mas eu lembro que, assim, demorou muitos anos para a primeira professora de yoga mulher na Índia também não fui atrás desse assunto, se tornar, mas... assim, eu não sei quantos anos depois que o yoga já tava... Tanto os monges, que são os que têm muita informação sobre as práticas, são homens, né? Hoje em dia que tem mulheres se tornando monge também, né? Que tem essa monja que faz palestras, mas a maioria eram homens, né? Então é mais que quando chega no Ocidente que tem essa transição. Essa transição, né? E hoje os homens acabam sendo a minoria. Sim. Numa prática que é para seres humanos que querem evoluir. Que é pro benefício próprio, né? Querem melhorar, querem ser pessoas melhores, né? Você percebeu alguma resistência ou estranhamento quando começou a praticar yoga sendo homem? De mim ou do de outras público? Pessoas, do público, assim, de outras pessoas, É que como eu te falei, né, que eu sempre fui meio... não me importa o que os outros falam. Não vou, se eu tô com vontade de fazer, eu vou lá e faço. Não senti tanto estranhamento. O que eu senti mais estranhamento é em adesão dos outros homens. Teve até no meu meio, meu vínculo ambicioso, até teve uma melhora, porque por eles viram que eu comecei, a melhora que eu vi em mim... Teve um pouco mais de procura dos meus amigos, né? Das pessoas que eu conheço. Que legal! Eu tenho que fazer um yoga contigo. Nunca vão, né? Mas sempre falam. Eu tenho que fazer um yoga contigo. Eu sei que vai ser bom, porque eu vejo. Então, resistência sobre mim não teve. Teve... Eu mesmo, com meus próprios pensamentos, me bloqueava um pouco por chegar numa sala e ter muitas mulheres e se sentir por algum instante constrangido pelas posturas, por tu pegar e ter que abre as pernas, não sei o que, né? Bota a bunda pra cima. Só que depois tu começa a entender que teu mundo, dentro de uma prática de yoga, é dentro daquele teu tapete. Não é da pessoa que tá do lado, da professora que tá lá na frente. Então você teve que lidar com a tua masculinidade. E aí esse rolê é seu. Sim, exatamente.
E a gente Eu tá tive. no lugar pra entender quem a gente é e que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada não tem nada a ver com nada, na verdade, né? A gente complica, a gente gosta de pegar detalhes e transformar numa bola de neve, né? Que vai rolando, vai ficando maior, maior, maior. Mas quando a gente vê, ela é tão simples, ela é tão fácil você mudar uma forma de olhar pro lado e ver diferente, né? E tu já quebra também esse padrão no masculino quando você, como eu te apresentei, você é costureiro, né? E Há aí, mais de 15 anos. então tem mais isso, assim. E aí agora saindo um pouquinho do yoga e indo pra costura. Eu já tive um amigo meu uma vez que nós estava conversando, daí eu ia numa festa de Halloween e pedi pra uma amiga, faz uns olhos fundos, alguma coisa pra poder... Ela falou, mas você tem que passar alguma coisa primeiro na tua pele pra poder fazer a maquiagem. Eu falei, já passei protetor? 10 horas da noite. Um amigo meu, o Luiz passa protetor. Falei, claro, cara, protetor não é não precisa do sol, é pra tua pele, é pra tu não ficar enrugado, a tua pele não ficar craquelada, essas coisas tudo, né? Te ajuda pro teu benefício próprio. Mas o que me espantou foi o Luiz passa protetor. Gente. Pra mim é comum eu pegar o meu protetor, passar no meu rosto lá e sair, entendeu? Sim. Quebrando os padrões sem ter uns padrões, porque não era pra ter esses padrões, né? Era pra ser comum, era pra ser leve, né? Mas não, as pessoas gostam de pesar na consciência. Uhum. E na costura? E na costura, como que é? Já assim? teve vários comentários, assim. Teve um exemplo uma vez de um parente, que eu fui na festa de aniversário, e tinha o filho de uma namorada de um tio meu, que a propósito era homossexual, e tinha iniciado na costura. E chegou um primo meu e começou, costureirinho, costureiro pra ele, mas não sabia que eu era costureiro. Eu cheguei pra ele, cara, e qual é o teu problema com costureiro? Falei pra ele assim, bem sério, qual é o teu problema com costureiro? Eu falei, cara, eu sou costureiro, sabia? Não, eu sou costureiro há mais de 15 anos, trabalho lá com a mãe na costura, sentado numa máquina costurando o dia inteiro. Ele já se desconversou, mas o que ele queria mesmo era constranger o rapaz que tava lá fazendo um curso de costura porque ele queria aprender a costurar. Não importando a sexualidade dele, ele queria aprender a costurar. E ele foi lá pra zoar, pra dar aquela cutucada. E eu, cara, que isso? Da onde tu tirou isso que precisa ter ou a pessoa não pode ser homem, ou a sexualidade é ser o masculino. Tem que ser feminino pra poder fazer costura. Não tem nada a ver. Eu costuro já há mais de 15 anos. Faço isso com maestria e gosto da costura. O que me incomoda um pouco é a parte produtiva, assim, de 500 peças, fazer a mesma produção. Isso me atrapalha um pouco. Trabalho em massa. Mas o que eu gosto muito de costurar, tem muita roupa minha, hoje em dia eu não tenho feito mais porque não tenho sobrado mais tempo, mas fiz muita roupa, usei muita roupa que eu mesmo costurei, camiseta, calça, bermuda. Teve uma que eu fui no Morro da Cruz, não sei se você vai lembrar, minha calça listrada, fui eu que fiz, fui lá, comprei a malha, cortei, costurei. E eu acho isso incrível, mas as pessoas acham que isso não é serviço de homem, é serviço de mulher, a não ser o alfaiate, né? É como o alfaiate vem do mundo masculino, que faz roupa para homens, então acho que quebra esses padrões, né? Mas o costureiro, se tu vê, às vezes aparece vagas, as vagas é sempre citado, procura-se costureira, procura-se costureira. Uma ou outra coloca entre parênteses o O. Mas se não, procura-se costureira sempre, né? É difícil a procura de costureiro, né? Homem. E quem te ensinou a costurar foi uma mulher, que foi tua mãe. Minha mãe, exatamente. Foi de um momento que eu tinha recém voltado da Europa, daí eu tava perdido aí, 20 anos de idade, sem saber pra onde ir, o que fazer. E ela já tinha aberto uma facção de costura, que é a que presta serviço pra confecções, que faz só a parte de costura. Daí eu comecei a ajudar, né? Tava lá perdido, daí eu comecei em revisão, cortando fio, olhando as peças. Daí precisava começar a fazer um negocinho pequeno, e eu não sabia lidar muito com a máquina, começar a fazer esse negocinho pequeno. E foi aumentando, e hoje em dia eu boto em qualquer máquina e eu E você costura há 15 anos? Mais de 15 anos, que eu comecei 22, mais ou menos, tô fazendo 40 agora. Que massa! E você adora? Gosto bastante. E aí tu concilia o trabalho de costureiro com o professor de yoga? Como que é? Como que é o teu planejamento? Eu tenho horário fixo da costura e minha mãe, porque a gente é o nosso carro-chefe, né? O que paga nossas contas é a costura. Então a gente tem horário fixo, a gente trabalha das 6 da manhã até umas 4 horas da tarde, mais ou menos. 6 da manhã? Já começa a costurar. Porque a gente ganha por peça produzida, né? Quanto mais a gente produzir, mais a gente ganha. Então a gente já começa cedo pra gente não precisar trabalhar até muito tarde. De 4 horas da tarde, mais ou menos, a gente tá parando.
E eu tenho essa disponibilidade, né? Que nem eu precisei sair um pouco mais cedo hoje, eu consigo. Certo. E... Me perdi. Que horas vocês começam a trabalhar? Como que tu Isso. concilia, na Então, verdade? daí até as 4 horas da tarde. Aham. Depois das 4 horas da tarde, eu ou tô substituindo alguém, ou tô dando uma aula particular, ou tô fazendo a minha própria prática. Aham. Consigo conciliar dessa forma. Eu jogo pro horário mais noturnos, o yoga, e deixo o horário do dia pra costura. Tá, então hoje tu equilibra essas duas coisas que você ama fazer. Sim. A costura e o yoga, e aí dentro desse... Mas pretendo deixar a costura só pra momentos de diversão. Eu quero quer trazer trocar. o yoga como profissão central. Aham. Como essas terapias integrativas e complementares também, eu tenho uma grande vontade de criar um espaço terapêutico onde as pessoas consigam se curar sem precisar tanta química, tanta coisa que... Eu vejo as pessoas tendo que tomar o remédio e até o organismo se adaptar a esse remédio, elas passam por momentos meio desligados, avoados, tendo tanta coisa boa que tu consegue fazer sem precisar usar as químicas, né? Sem precisar usar esses remédios. Então a minha ideia mesmo é fazer essa formação de terapias e abrir um espaço terapêutico um dia, Legal. quem sabe, em um momento. Já tenho visualizado, eu quero um espaço que tenha grama, que tenha salas amplas, que eu consiga não só eu dar aula, mas outras pessoas também possam dar aulas ou fazer qualquer... Tem amiga minha que é esteticista, ela tem um espaço para poder fazer a parte estética dela. Uma outra professora de yoga tem uma sala. Atualmente me formei em Reiki também para Que legal! aprender toda essa parte holística, complementar mesmo, trazer o benefício da energia vital que existe no qualquer lugar que a gente estiver, aqui, o ar que a gente respira, o jeito que nós estamos sentados, tudo isso é energia que a gente atrai para o nosso corpo, fazer as pessoas entenderem e transmitir para elas essa mesma energia, né? E o Reiki eu fiz por isso, para entender o que era o Reiki. Porque eu achava que o Reiki era da minha energia, eu transmitia para outra pessoa, mas não é. Eu me transformo num canal energético, onde a energia vital que está no nosso redor passa por mim e transmite para outra pessoa. Então eu sou só o canal, não sou a fonte de energia, né? Eu não saio esgotado por transmitir a minha energia. Eu saio, às vezes, até realizado por transmitir essa energia de vida. Em olhar as pessoas, às vezes, saindo... Ai, meu, como foi bom fazer isso. É o mais gratificante de tudo. E aí você acredita, assim, que ter encontrado yoga e ter mergulhado nesse universo de bem-estar, dessa reconexão mesmo que a gente tem com o yoga, de entender essa nossa energia vital, que nós somos canais energéticos, que é muito além, né, disso aqui. Sim. Tu acha que hoje, né, que você está estudando as terapias integrativas, você acha que dentro desse teu caminho aí do yoga, essa foi a curiosidade, tipo, cara, isso aqui é muito massa, vou começar a buscar outras coisas. Porque eu acho que quando a gente vai caminhando o caminho, a gente tem uma tendência aí se aprofundando mais, né? Porque é um universo muito mágico, é algo... E é prazeroso, assim, né, também, porque... Eu vejo nós como grandes canais, assim, de mudança, né, nas pessoas, né? Quem trata hoje de saúde física, de saúde mental, os colaboradores, inúmeras profissões que a gente tem aí, nós somos instrumentos mesmo, grandes instrumentos, a gente serve à humanidade, né? Eu vejo isso, assim, eu vejo que eu, quanto professora de yoga, é o que eu falo para os meus alunos, assim, eu sou o seu novo hábito, sabe? Eu sou a tua longevidade aí, sabe? Eu sou a ferramenta, a sua ferramenta, né, no caso, sou tua ferramenta aí de viver melhor, tô aqui, sabe? Tô te ajudando aqui, te guiando para realmente caminhar em direção ao teu melhor, a uma vida que faça sentido, que tenha propósito, que a gente saiba que a gente ocupa esse espaço aqui de forma integral, sabe? De forma integral mesmo, por inteiro. Então, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu quero ir, eu sinto e observo os meus sentimentos, eu me amo, eu me cuido, eu sei que eu sou importante para mim e para as pessoas que me amam também, porque quando a gente se cuida, a gente também dá oportunidade para
pra viver melhor com as pessoas ao nosso redor, né? Então, é isso. Quando a gente busca a nossa evolução, a gente busca ser pessoas melhores pra nós, pro outro e pro planeta. Sim. Né? Porque aquela história, a gente volta lá pro começo da nossa conversa. Somos seres humanos convivendo com outros seres humanos. Sim. E cada ser humano é um grande universo. E tem as suas diferenças, tem as suas qualidades, seus defeitos, tudo, né? Entendeu? A gente precisa Então, acabar compreendendo de alguma forma, né? Então assim, é isso. Então acho que nós que estamos nesse movimento de terapias, de yoga, de tudo assim, realmente a gente tá sendo ferramenta Sim. mesmo de mudança no mundo. Mesmo que pequeninas, mesmo que nosso trabalho seja de formiguinha, mas tem uma galera aí cada vez mais se movimentando diante disso. E A busca tá sendo bem maior atualmente. eu tô muito feliz por isso. Eu tô muito feliz, de verdade. Que bom que a moda é fazer yoga, que a moda é correr, que a moda é ir pra mais academia, saúde, buscar que mais moda é fazer benefício. terapia, que a moda... Saca qual é? Ao meu redor, graças a Deus, tem várias pessoas que estão fazendo terapia hoje em dia, sabe? Essa semana a gente tava, acho que foi segunda-feira, a gente tava conversando, tava eu e mais 2 amigas, e a gente tava em vários papos profundos, assim. Porque é isso, também a gente começa a dar uma preguiça de muito raso, né? Eu particularmente morro de preguiça. Então eu gosto de troca, de profundeza, tá ligado? Quem tá alinhado, quem tem uns papos aí que não Dinâmico, tem... dinamismo, essas coisas em movimento. Né? Isso, entendeu? Uma coisa assim da vida pulsante, sabe? E eu adoro trocar essas ideias com quem tá nessa mesma vibração. E eu tava com mais 2 pessoas que a gente tava falando sobre a vida dessa forma, do além do que se vê. E aí, eu tava falando, nossa, minha terapeuta não sei o que, daí outra também, minha terapeuta não sei o que. E aí uma delas falou, você faz terapia pra outra? Porque daí tinha eu e a outra que fazia. Daí ela falou assim, não faço. Aí, nós 2, mas tem que fazer, Deveria. todo mundo tem que fazer terapia, sabe? Eu gostaria muito de fazer uma terapia também. Eu não faço atualmente mais por benefício, por financeiro, mas eu acho super importante tu engloba outras informações na terapia do que tu no teu dia a dia. Por mais que tu sente com um amigo teu e converse sobre problemas do cotidiano, na terapia tu abre... Tem alguém que tá ali para o teu te íntimo, escutar. né? Tu abre o teu coração, tu consegue tu foi lá especificamente pra isso, pra tu se expressar como você é de fato, Sim. sem uma maquiagem, sem um modelo. Não, esse sou eu. E tem alguém que tá ali, preparado, sabe? Isso. Pra te dar o melhor direcionamento. Mas assim, não só a terapia, né? Eu sou a favor A terapia só foi um ponto, né? eu sou a favor, assim, de qualquer coisa que vá beneficiar você quanto ser humano. Os meus amigos, a gente tem conversado pouco, porque aconteceu muito de muitos amigos meus trabalharem no mesmo lugar. Então a gente se encontrava pra fazer qualquer coisa, chegava lá e começava a falar sobre o trabalho. E eu, o único que não trabalhando no mesmo lugar, não entendia nada às vezes, né? Ficava só... Mas sem entender bulhufas. Daí aos poucos acabei indo menos no encontro, menos nos lugares. Até que eu cheguei um dia e falei, cara, pô, é ruim vir aqui, porque toda vez que eu chego aqui, vocês estão falando sobre o mesmo assunto, sobre o trabalho que vocês trabalharam o dia inteiro. Estão chegando à noite pra uma descontração e vocês estão falando sobre o mesmo assunto. Pra mim não compensa, né? Daí até alguns... Não, isso é verdade. Acho que nesse momento de descontração nós temos que descontrair, né? Falar sobre assuntos aleatórios, não trazer o trabalho, a vida já que tu fez o dia inteiro. Teve uma mudança, mas ainda volta e meia estão... porque tu lembra aquele cliente, tu lembra? Daí já me atrapalha, já me dá vontade de pegar minhas coisinhas e ir pra minha casa. Eu acho que são comportamentos também inconscientes, sabe? Eu acho que são comportamentos muito inconscientes, assim, Sim. porque a gente realmente tá num... É a vida do trabalho, né? Como é que se diz? E é isso que eu falo sempre, assim, que o mundo tá pronto pra nos engolir, cara. Sim. Tá pronto, entendeu? Tá prontinho, assim, pra... É isso, porque a vida acontece, o movimento acontece. Sim. E aquela coisa aí, quem sou eu nesse espaço? Como eu me reconheço? Sim. Como eu me reconheço nos espaços que eu ocupo? Né? Como a gente tá falando sobre o assunto masculino, o mundo corporativo hoje, por mais que as mulheres tenham se ingressado muito nessa área corporativa de
trabalho árduo, firme, ainda os homens são aqueles que continuam, os que mais trabalham, os que mais se mantêm presos nos horários, trabalham mais horas, saem do trabalho, vão pra casa, abrem o notebook e continuam trabalhando, ou estão no telefone, ou estão tu manda mensagem às vezes pra uma coisa mais normal, né, conversar sobre alguma coisa, a pessoa tá lá totalmente ativa no trabalho ainda, não conseguiu se desligar, e isso tá acontecendo muito, daí a gente tá trazendo ansiedade, a gente tá trazendo depressão, onde as pessoas estão acabando se trancando dentro de casa sem conseguir sair de um quarto porque não conseguem mais ver as pessoas. Eu tenho percebido muito, muito, muito mesmo, não no meu meio, nos meus vínculos ambiciosos eu não tenho exemplos assim específicos, mas já conheci pessoas que não conseguiram mais sair dentro de casa, começaram um pouquinho de ansiedade, e não consegui mais se sair dentro do quarto. Sair dentro do quarto é um gatilho enorme pra pessoa, às vezes até se trancar num quarto e se cobrir de volta, entendeu? Isso que tá acontecendo muito, porque as pessoas não estão a humanidade tá adoecendo, olhando né? pra dentro. Elas estão sempre vivendo pra fora, numa boa casa, num bom carro, numa boa roupa, num bom bar, numa boa bebida. Não estão olhando no meu corpo, minha mente. Acho que atualmente tá mudando bastante. Tá tudo muito raso, tá tudo muito profundo. Ainda falta muito. Mas a gente já tá num caminho bem melhor do que já foi. Eu acho que sim. Depois que a gente ingressa, principalmente nessa área, nesse movimento, a gente começa a perceber o quão tá crescendo. Um pouquinho. Sim. 1% por mês, vamos dizer assim, devagar demais. Mas tá crescendo. Tá tendo bastante busca de pessoas por tratamentos complementares que não seja químico, que não seja remédio ou qualquer coisa. Buscando outras alternativas. Né? Vamos lá. O que poderia ser feito para atrair mais homens para o yoga? O que falta na comunicação ou no ensino? O que você acha, assim, você quanto professor e praticante? O que você gostaria de falar para homens que, de repente, têm curiosidade, mas tá ali lidando com o masculino de tipo, ai, mas, meu Deus, eu vou entrar numa sala e vai ter 9 mulheres e só eu de homem. Que conselho você daria? O que você poderia falar, assim, vivendo, baseado na tua experiência, né? Na tua vivência, assim. Acho que sobre como conquistar mais homens para a prática seria algo voltado para o mundo masculino. Talvez quebrasse um pouco esse paradigma de só mulheres. Como um grande exemplo que eu até pesquisei e já sabia, homens não sabem o quanto ajuda no ato sexual uma prática de yoga. Para você usar a musculatura da região pélvica em contração e descontração, ajuda muito em você ter um desempenho sexual melhor. Os homens, a maioria não sabe disso, ainda acha que é para mulheres. Mas se você aprofundar, tem até... fui me aprofundar, pesquisar técnica de Kegel, algo assim... que ele fala sobre isso, de você ir ao banheiro enquanto estiver urinando, trancar a urina, soltar, para fazer esse movimento nessa região, que vai te ajudar a ter um desempenho melhor. E acho que trazendo isso porque se só falar que yoga não é só exercício, yoga não, as pessoas ainda não estão captando, então tem que trazer mais ou menos os pontos chaves para a pessoa poder enxergar o benefício de fato que o yoga pode trazer, além de tu ser uma pessoa melhor consigo mesmo. Que é o mais importante. Que o yoga é isso, né? É você ser melhor consigo mesmo. Mas só que, sim. Pela pergunta que tu fez, o que eu faria, como eu faria, fazer as pessoas compreenderem primeiro essa parte. O benefício que ela traz pro homem, pro masculino. Falando especificamente em homem, né? Porque ela fala... ela também tem grandes benefícios para mulheres, porque essa mesma contração também ajuda o órgão feminino também, né? Então, mas como nós estamos falando sobre o mundo masculino, eles entenderem essa importância. O que tem... como é que é aquele... Tem a prática de flow, que é algo que te exige mais, tem mais força, e tem a calistenia. Que tudo isso se embasa no yoga, porque são as posturas do yoga. Porque se tu for fazer musculares no yoga, tu sai morrendo, tu não faz a metade das posturas que tem que ser feita. Então, acho que para abrir um pouco a mente masculina para as pessoas olharem, que tinha que trazer um pouco dessa informação
de qual benefício traz para o homem uma prática de yoga. Não só o yoga em si, o benefício maravilhoso que ele faz, né? Que eu não tenho como deixar de falar que ele muda a vida da pessoa, mas para poder abrir um pouco, tirar essa venda dos olhos que as pessoas têm em falar os benefícios próprios. Eu busco fortalecimento muscular. Você conquista no yoga também. Se você fizer práticas de musculares, você consegue o músculo, você consegue perna, você consegue glúteo, você consegue abdômen. Você fazendo contração abdominal, que é o Nauli, você consegue formar o seu abdômen, perder mais gordura muscular, gordura dessa região. Então tem muita coisa que a gente, infelizmente, precisa colocar como um ponto para poder abrir um pouco essa mente, para poder trazer a adesão desses benefícios da prática do yoga em si, para as pessoas quebrarem esse paradigma de que yoga é só para as mulheres, porque ela fica lá com a bunda para cima, ou ela fica lá com as pernas abertas, ou ela... Não, o estar com a perna aberta para ti é uma boa informação, porque tu trabalha a tua região pélvica, tu tem mais amplitude nas virilhas, tu consegue... Mas não é só ter essa amplitude, né? Fazer isso também é algo que te deixa mais focado, te deixa mais determinado, te deixa mais... Muita coisa. Um asana que você faz, uma postura que você faz, que fica lá fazendo força. Não traz só o benefício de você fazer um músculo, você traz controle mental, controle respiratório, controle da vida em si. Então, eu acho que, infelizmente, a gente precisa, para englobar o mundo masculino, enfatizar sobre o benefício para os homens, né? Não só o benefício do yoga, trazer essas partes. Você consegue músculos, você consegue flexibilidade, você consegue melhor desempenho sexual, você consegue... Principalmente... Lidar com as suas emoções. O fato de o desempenho sexual é algo que abriria muito a mente dos homens por isso, porque quem vive no mundo masculino sabe a disputa que é de um homem com outro homem sobre isso. O quanto eu sou capaz, o quanto eu consegui, o tempo que eu durei, blá, blá, tudo isso é um assunto que engloba num assunto masculino. No meio de uma roda masculina é o que eles acabam trocando de ideias, assim. Então, trazendo essa informação, esse informativo que é importante, que também acontece... A atenção dos homens. Isso, chama a atenção dos homens, exatamente. Você acha que a presença de mais professores homens podem ajudar a equilibrar essa percepção? Acho sim. Porque já tive exemplos de estar dando aula, né, no Ananda e chegar um aluno e permanecer por eu ser um professor homem. Olha, às vezes, se fosse uma professora mulher, não teria continuado. Teve um exemplo de um aluno que a esposa foi fazer... Mas fiquei curiosa também. Mas fiquei curiosa também, porque se fosse mulher, ele não ia continuar. Mas é por causa do... Não se sentiu confortável, Isso, não... Tipo, não sou o único homem aqui, o professor também Às vezes a professora é mulher e mais 5 mulheres e só ele de homem. Se não tiver a mente um pouquinho aberta pra essa situação, tu vai... Na outra aula tu nem vem, tu só vai fazer experimental, tu não vai voltar, né? Tu que faz aulas... sem ser fixas nos finais de semana, tu vê a baixa adesão dos homens em fazer essa prática. Sim, até nas minhas aulas fixas, né? Quando eu vou na tua prática, quem vai comigo é minhas primas, mulheres. E eu, às vezes, sou o único homem, mas eu vou porque eu acho que não tem nada a ver eu estar lá no meio de tantas mulheres. Gostaria que mais homens estivessem lá. Eu também. Pra compreender o que o yoga faz na vida deles, mas, infelizmente, ainda não estão abertos ainda. Entra a parte do eu sou muito macho. Tem até um personagem do Tom Cavalcante, o Pete Bitoca, tu lembra dele? Aí vai eu sou macho embaixo de outro macho, tá ligado? Mais ou menos isso, eles não perdem o ponto do ser homem. Eu não vou lá porque alguém vai dizer que eu não sou homem. Sim. Mas na verdade não é nem alguém, é ele mesmo dentro da própria cabeça que vai achar que... ele foi imposto. Isso. A gente precisa também falar sobre isso, do que lhe foi imposto, né? Porque é algo que vai muito além... de só o que ele acha. Sim. Que falaram pra ele. Sim. Entendeu? Falaram a criação pra ele. Que já vem de berço, não é uma
coisa que ele criou depois de 15 anos de idade. Isso, falaram pra ele, a sociedade falou pra ele que ele não pode chorar, que ele não pode Lá com um costurar aninho, roupa, que ele não pode fazer várias coisas, um aninho né? lá, vai pegar aquela mulher, tu vai pegar um monte de mulher. Isso aí, coisas comuns que os homens pais Sim. falam pros seus filhos, sem saber o quanto vai ficar lá dentro da mente dele, aquele daí que se tornam os gatilhos que vão estereotipar os homens em ser homens e mulheres em ser mulheres. A dificuldade que eles têm em aceitar de uma pessoa que nasceu do sexo masculino, mas não se identifica com esse sexo. A dificuldade que tem em aceitar uma mulher do sexo feminino não se identificar com esse sexo e querer ser homem. Então, né, nasce já lá de criança com esse pensamento retrógrado e não consegue evoluir depois que cresce, fica lá preso ainda acha que precisa provar o quão macho, o quão homem é pra ser aceito na sociedade, pra ser aceito como homem na sociedade, Sim. né? Precisa provar a todo instante. E as atividades que ele faz, que ele vai executar, vai impactar muito, Claro. né? Tu vê lá Imagina. na academia os caras aqui, Sim. puxando aqueles 500 toneladas lá, mas por quê? Pra ficar grandão, pra ficar, sou fortão. Mas não, depois, por dentro, vai em casa, tranca no quarto e chora. Entendeu? Sim. Mais ou menos isso, né? Não que especificamente isso aconteça, mas a gente vê... porque eu sou homem. Mas tu começa a conversar mais no íntimo, começa a abrir mais a perspectiva. A pessoa é uma flor, tá? Porque... Mas... Pra mostrar pros outros, ou pra ele mesmo, porque às vezes nem é pros outros, os outros às vezes não estão nem aí, porque tu tá pensando o que tu é. Sim. Mas pra ele mesmo, pra ele sim, eu passei por um período assim, numa fase mais da adolescência pra fase adulta ali, sobre eu preciso provar que eu sou homem, eu preciso provar que eu sou homem. Até o momento eu percebi que disse, não, eu já sou homem, não preciso provar pra ninguém. Uhum. Teve aluna minha que falou, tu é gay, né? Falei, não preciso nem te responder, porque isso é um fato que tu não tá nem me perguntando, tu já tá definido na tua Afirmando. cabeça que eu sou Aham. gay, né? Então... Fique com o seu pensamento. Eu cansei de ter que explicar para as pessoas, não, eu não sou... Eu vou que... porque tu não pega muito... Mas eu não... Eu tenho uma coisa que eu não gosto, é sexo casual. Não curto sexo casual. Eu gosto de ter um contato, de ter um pouco mais de intimidade antes de qualquer coisa. E é de mim isso, não é uma coisa que eu não consigo... eu até tenho um pouco de problema com os outros homens que fazem isso, em olhar pra mulher como um objeto sexual, tem que levar ela, vou botar no meu caderninho. Bom, nunca consegui isso, não é de mim. Quando eu tinha que fazer isso pra provar pros outros que eu era... Aquilo depois me martirizava na minha cabeça, como eu objetivei uma mulher, eu objetivei um ser humano, como ela é, como foi pra um benefício próprio, daí não consegui mais e resolvi mudar. Disse que não é isso. Eu não sou igual aos outros homens, Sim. não gosto e sou desse jeito. Mas não me faz menos homem do que qualquer outro homem. Uhum. E assim, né? E aí, quando o masculino se abre pra experimentar as coisas, ele vai quebrando essas objeções dele mesmo, né? Sim. E eu adoro, por exemplo, eu adoro quando as minhas alunas levam os maridos, conseguem arrastar os maridos. É muito legal. Eu adoro. E o meu público masculino é bem... Escasso. bem baixo, assim, porque eu adoro dar aula pra O homem. Ari, né? O Ari é um aluno que eu achei ele é muito legal na Campa Yoga. ele é maravilhoso. E eu adoro, assim, eu gosto muito de dar aula pra homem. Também, eu gosto de dar aula de yoga, ponto. Eu gosto muito, graças a Deus, eu nunca passei por nenhuma situação que me foi constrangedora, né? Porque a gente também precisa falar sobre isso. Claro, com certeza. Né? Nunca mais conheço várias professoras de yoga que não dão aulas para homem por Já ter sofrido isso. já ter sofrido algum tipo, né, de... Às vezes pode até não ter sofrido, mas pela consequência da vida inteira, por já ter sofrido isso não como professora de yoga, mas por ser mulher, Sim, acaba já tendo essa sim, trava em sim. dar aula para outros homens, né? Sim, e eu super entendo. Então, eu, Amanda, no meu posicionamento, pra mim, é super ok, graças a Deus, porque... E eu adoro vê-los, inclusive.
E aí, pra mim, é tipo Mas assim, tu uau, vê- estamos quebrando algumas coisas aqui. Quando uma aluna tua leva o marido, ele não fica lá atrás da mulher? Fica. Meio inseguro, meio inseguro. preso. E aí, os relatos que eu tenho é que, assim, elas chamam, mas assim, numa insistência até que ele vai. Não é aquela coisa assim, nossa, amor, vamos pro yoga. Não, bora, o cara empolgado. Não. Ele mesmo chamou ela, né? Entendeu? Então é aquela coisa que ela mesmo também quer que ele quebre isso dentro dele, né? Não, vai lá, vamos experimentar. E estar com a companheira, claro que deixa ele mais seguro, mas provavelmente que é uma coisa que ele sozinho, ele não faria, né? Sim. Ele por si só, ele acordar e pensar, nossa, vou fazer uma prática. Então, mas tendo a mulher ali, né, talvez puxando, então, ajuda. Então, eu adoro quando elas Tem um fazem exemplo esses sobre isso. movimentos. Teve uma aluna que foi fazer aula experimental e o marido ficou no lado de fora, tinha lanchonete ali por perto, ficou jantando, essas coisas, enquanto ela fez a aula experimental. Porque ele tinha esse mesmo rótulo do... Uhum. não é pra mim, que eu gosto é de luta, né? E ela fez a aula, quando ela saiu, ela falou assim, se tu soubesse o quanto eu sofri pra fazer essa aula, o quanto foi... Desafiadora. exigiu de mim fazer essa aula, que ele teve vontade daí de ir na outra aula. E ficou por um bom período ali fazendo aula comigo também, porque ele viu que... Não, eu achei que eu ia vir aqui, ia ficar meditando, ia ficar Sim. concentrando, respirando. Uhum. E quando tu me colocou com as pernas lá em cima e de cabeça pra baixo, eu vi que, não é isso, é um desafio pra vida, pro corpo, pra mente, pra tudo, né? Porque tu tá ali Sim. pensando no que tu... como é que eu fiz isso? E tu vai instruindo, bota a mão direita, bota a mão esquerda, quando tu vê, tu tá de cabeça pra baixo, né? Tu nem pensou, tu só entrou ali no negócio. Sim, só Mesmo fluiu. com medo de ter feito. Aham. Sabe que tem... Eu adoro, já vi alguns vídeos assim, mas colocar vários homens, tipo assim, lutadores, por exemplo, homens que têm muita força, ou que têm muita massa muscular, sei lá, fisiculturista, luta, né? Homens numa aula de yoga. E os caras realmente, tipo assim, acessam um lugar completamente... Porque, assim, é muita força, é muita rigidez. E chega numa aula onde, cara, o cara não bota a mão no pé. O cara... E saem com esses relatos assim, meu Deus, eu achei que era uma coisa e... Putz! Eu não queria vir porque eu pensei que ia ficar lá e tal. Quer que todo mundo ache. E, meu Deus, eu fiz... Foi muito mais difícil do que lutar. É verdade. E eu voltando àquela pergunta, o que poderia ser feito pra atrair mais homens era quebrar esse estereótipo de não é só zen, não é só meditar, não é só você ir lá fazer um exercício respiratório. É muito além, é muita força, é muita capacidade, é muita concentração, é muito esforço, é muito tudo. Uma prática não é só... E começa no completo, mental, né? Isso. E é isso. Você vai acessar essa força, essa resistência, tudo no mental, né? Sim. E Tá sempre aqui, né? Tá tudo aqui, né? E a partir do momento que a gente acessa o mental, aí que a gente começa a direcionar várias coisas. Sim. E não é só no yoga, né? Homem que faz terapia, a gente também tem uma minoria. Sim. Homens que estão ali preocupados, né, com a saúde mental, Tudo que né? mulher acaba fazendo mais, o homem tem dificuldade em fazer. Tudo que direciona pra algum sexo, o homem acaba se trancando. Porque eu acho que o homem, às vezes, ele acha que tem que provar pros outros, mas na verdade ele tem que provar pra si mesmo o quanto ele é homem. Pra em nenhum momento ser discriminado ou reconhecido de alguma outra forma, mas sim como um homem, como um hétero, como cisgênero. Tem que ser identificado assim. Eu não posso ser identificado diferente. Os homens ficam presos dentro da mente sobre isso. O quanto eu preciso provar pra mim mesmo o quanto eu sou homem. Não preciso, não é pro externo que ele precisa provar. Ele acha que é pros externos, ele acha que é pros outros. Mas é pra ele mesmo que ele tem que provar o quanto ele é homem a cada dia. O quanto ele acorda homem, o quanto ele dorme homem, o quanto ele vive como homem, o quanto ele bebe como homem, o quanto ele come como homem, tudo. Tudo isso o homem precisa provar pra ele mesmo, pra não perder esse... Quer ver se tu... Até por um período eu achava meio prejudicial alguém falar, tu é gay? E tentava me explicar, me justificar, até um momento que... O problema não é meu, fala mais sobre a pessoa que tá me objetivando do que eu mesmo, da forma que eu sou. Fala mais daquela pessoa que me discriminou do que eu mesmo sou, entendeu? Então, sempre pensei dessa forma, a partir de um momento... Pô, aquela pessoa que tá fazendo isso, ela tá falando mais sobre ela do que sobre mim. Ela só tá tentando empurrar pra mim um problema que é dela.
tentando me desmerecer de alguma forma. Às vezes pra se sentir melhor, né? Pra crescer o ego, pra se aumentar. Eu tenho um aluno e aí ele fala assim, que quando eu vou encontrar os meus amigos, eles estão mais preocupados com quem... Primeiro que eles acham um absurdo tudo que eu faço, assim. Principalmente praticar yoga e, né, e ser tão ativo. Sim. Porque realmente eles estão preocupados ali, quem tá com a barriga maior, quem tomou mais cerveja no final de semana, sabe? Teve um grupo de Quem amigos flertou de mais, WhatsApp que eles mandavam a foto da privada depois de ter tido tomado um porre num dia do que tava, como é que tava o estômago. Eu falei, meu, isso aqui é um grupo que eu nunca quero Parece mais estar tipo na um minha Jackass. vida. Mais ou menos isso. Gente, Mandavam, eu tô muito mal, mandando áudio. Eu não gente, sei quando como é que fazer. normalizaram essa merda? Não sei também. Eu não consegui normalizar, na verdade. Eu até não participo mais desses grupos, eu vou saindo, né? Gente, que loucura! Então, Du, pra fechar nosso papo, que tá muito legal. Eu fiz uma série, eu marquei uma série de perguntas aqui pra você, e por isso que eu tô dando uma lidinha. Aí, pra gente fechar com chave de ouro. O que você diria pra um homem que tem curiosidade sobre o yoga, mas ainda sente uma resistência em experimentar? O que você falaria pra esse homem que vai assistir a gente, pro marido da mulher que tá querendo levar o marido no yoga e ele tá resistindo, pro teu grupo de amigos que tá falando só que vai e não vai, pros homens ao seu redor, o que você falaria pra esses homens? Se dê a oportunidade. Simples, não tem muito o que falar. Acho que se dar a oportunidade pra qualquer coisa já é um bom fato, porque tu fica preso dentro de você mesmo, né? Então acho que falaria muito pros homens vai a primeira vez. Depois, se tu não quiser mais continuar, ok. Mas se dê a oportunidade de ir a primeira vez. Faça pela primeira vez algo que você nunca fez, pra você realmente saber se é bom ou não. Vá numa aula de yoga, porque eu dou certeza que se for numa aula minha, eu vou fazer ele sair de lá dizendo, não, se eu vir mais 5 aulas, eu vou sair daqui grandão, fortão. Porque eu boto mesmo rebolar, boto mesmo ficar sobre um braço só, com os joelhos apoiados sobre os braços, equilibrando com a perna só, com a perna esticada lá na frente, com a musculatura da coxa. Faço a pessoa mesmo vibrar o corpo inteiro e depois faça aquele relaxamento gostoso, savasana lá de... eu acho que eu só precisava isso agora. Então, se os homens que estão assistindo, que de alguma forma tem alguma curiosidade, ou até mesmo que não tenha curiosidade, crie essa curiosidade e vá fazer para você entender o benefício que o yoga é para o seu dia a dia. O meu trabalho é muito árduo. Pratique yoga, porque você vai entender que pelo menos 1 minuto do teu trabalho que não vai fazer diferença no seu desenvolvimento, parar e fazer um exercício respiratório, respirar por 1 ou 3 minutos, você vai ver que vai mudar a sua forma de trabalhar. O quanto você vai se concentrar no que você está fazendo. Eu ando muito cansado, muito desanimado. Vai fazer uma prática de yoga para você ver o quanto vai liberar no seu corpo vontade de viver, de estar presente, de continuar a fazer. O quanto o seu sono à noite vai melhorar. Então, se você tem ou até não teve ou cria agora, vá fazer, se dê a oportunidade, vá fazer uma aula de yoga. Indico a sua aula de yoga, principalmente nos finais de semana, na praia, Olha só. no pôr do sol, no nascer do sol, que isso muda muito a perspectiva do yoga. Tu vê que não é só sentar numa sala com tapete fechado, ar-condicionado. Não, você pode fazer em qualquer lugar que você esteja, com tapete, sem tapete, no chão, na grama, como você quiser fazer, capaz de fazer. A oportunidade. Se dê a oportunidade de fazer pelo menos uma prática de yoga pra você ver que é diferente. Que massa, Du. E pra finalizar, assim mesmo, onde você dá aula, eu acho que tem uma câmera específica aqui pra ele olhar. Aqui. Se você quiser falar onde você dá aula, onde as pessoas podem te encontrar. Inclusive, eu sou muito doida pra fazer uma aula sua. E ainda vai acontecer. Que também eu tive pouca experiência com professores. Sim. Né? Eu sou mais...
como é esse mundo aí das mulheres na maioria. Ainda mais em aqui São no Francisco, que é uma Ocidente. cidade pequena, né? Não tem Sim. tantos professores lá dando aula, né? Sim, homem não tem nenhum, né? E aí eu tive uma aula só com o professor. Na verdade, tive mais que uma, mas na experiência, porque era um festival de yoga, então eu consegui acessar mais o mundo masculino no yoga. Então, mais professores homens, né? Mas é porque eu tava num festival de yoga, então, assim, tinha mulheres, tinha homens, então abre mais Sim. o leque, assim. Mas foi essa experiência, assim, eu acho que nesse festival, eu acho que eu fiz aula com 2 homens. E 3 homens, ó, aumentou. Foram 3 homens, eu tive essa E experiência. quantas mulheres? O resto de todas as aulas que eu fiz foram mulheres. 5, 6, 7 foram mulheres. Mas foi isso, essas foram as minhas experiências. Mas Sim. é justamente por isso, porque eu tava num Naquele lugar... meio já, né? Envolvida naquilo, né? Exato. Sim. E, enfim, aí pode dar o recado ali pra câmera. Atualmente não tenho uma turma fixa, estou sem aula, mas estou dando aulas particulares. Pode me achar lá no Instagram, Luiz Boa. Eduardo Cardoso, que se comunica lá, manda uma mensagenzinha que a gente pode achar uma forma melhor que você queira, a gente pode encaixar. Se você tiver um espaço e mais amigos que queiram fazer, eu posso ir até o local dar essa aula também, porque a gente não precisa estar num espaço específico. Então, se você tem curiosidade, quer conhecer uma prática de yoga, quer saber como fazer, entra lá no Instagram, Luiz Eduardo Cardoso, até da Amanda, que ela também é uma ótima professora de yoga. Tô Pra amando gente que tu tá vendendo meu fazer, peixe claro, pra mim. a gente vende o peixe do comércio inteiro, né? É isso. Chama lá que a gente responde, a gente se comunica, a gente vê como é que faz, como é que vai ser. Que massa. Então é isso. Valeu, Du. Valeu, Una Muito obrigado Produções. por Valeu, esse convite. Everybody. É isso. Namastê. Foi muito legal mostrar todo esse papo, esse assunto. Foi ótimo, muito obrigado. E é isso, vamos E difundir o continuamos yoga. de yoga. Ai. Valeu. Namastê.